Vamos lá, Maruca. Vou chamar aqui a Maruca, lá de Curitiba, para conversar comigo aqui no programa Uma História de Sucesso. Você se inscreva no nosso canal, aperta o joinha aí para apoiar o nosso trabalho aqui, tá bom? Reative o seu áudio ao vivo, botão. Mostrar, reative. Silencie o seu áudio, mostrar, mudar para, foto do, etiqueta, visual, fechar. Estamos em, continue. Maruca Fran, sinal, adicione, mais, botão. Adicione, sinal com a mão acenar, Maruca, visualizar. Janela, as pessoas, entrar. Oi, Oi, Maruca. oi, agora eu tô te ouvindo. Tá beleza agora? Agora tá, acho que era o Então, celular mesmo. deixa eu posicionar o meu aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tá me vendo bem aí? Tô sim. Então vamos começar o protocolo aqui de novo. Estamos começando aqui o nosso programa Uma História de Sucesso. Estou aqui com a minha amiga Maruca, lá de Curitiba, e ela vai conversar conosco aqui no nosso programa, aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter aceito, viu, Maruca? Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui para poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho como contadora de histórias. É muito legal estar por aqui. Então conta tudo para nós. Vamos lá. Então vamos lá. Eu sou de São Paulo, daí morei no interior de São Paulo, em Rio Claro, por um tempo. Foi onde lá eu comecei a fazer teatro, né? Eu iniciei no teatro, sou atriz, e aí eu fui me encantando pela contação de histórias. E, e lembrando, assim, né, de como começou esse gosto meu pelas histórias, pela contação, eu lembro desde de pequena, assim, na escola, tive muitos professores, professoras, duas em especial que eu recordo, assim, que são duas Marias, uma é Maria Fernanda, a outra é Maria Helena. É, elas, elas me inspiraram, assim, né? Porque elas eram contadoras de histórias, além de professoras. As aulas delas eram muito instigantes, elas davam aula de português e literatura. A Maria Fernanda foi no ensino fundamental, uma professora de português, maravilhosa, assim, que me instigou também a ir para o teatro, né? E as histórias que ela contava em sala de aula assim, eram maravilhosas. E a Maria Helena, que era foi uma professora de ensino médio, que daí tem aqueles livros que sempre a gente tem que ler para vestibular, né, os clássicos da literatura, e ela fazia de um modo diferente. Ela, claro, né, nós líamos eles, mas ela contava aquelas histórias, e ela contava de um jeito encantador, que fazia assim você amar qualquer livro que ela contasse. Era muito gostoso, assim. E ali eu comecei a gostar um pouquinho mais disso. Eu sempre gostei muito de ler. Eu, desde criança, assim, eu sempre fui instigada a ler, conhecer os livros, viajar na imaginação. Achava muito bom isso. E mas não é um sonho desde pequeno, assim, muito pelo contrário. Meu sonho era ser médica, e eu estudei no primeiro e segundo ano do ensino médio, até o terceiro ano estudando para prestar medicina, para fazer medicina. E aí no terceiro ano eu comecei a fazer teatro na escola. E aí me encantei por essa arte, né? Como eu digo, eu fui mordida pelo bichinho do teatro, a arte de interpretar e também contar histórias, né, de outra forma. E me mudei. Aí, sim, eu me mudei para Curitiba, onde vim fazer faculdade de artes cênicas. Fiz faculdade na FAP, a Faculdade de Artes do Paraná. E nessa faculdade eu fiz um estágio. Fazendo a faculdade, eu fui para o estágio, né? Tinha os estágios e o primeiro estágio que eu fiz foi no museu, o Museu João Turim.
E lá, uma das atividades que a gente tinha que desenvolver no estágio era fazer a monitoria das obras, né, do João Turim, que era uma forma também de contar histórias, contar toda a história dele, a história das esculturas, das pinturas, também eram as histórias do Paraná, né, através da arte dele. E também eu fazia uma contação de histórias, teatro de bonecos, né, teatro de fantoches, na apresentação aos domingos, às vezes na feirinha do Largo da Ordem, que em Curitiba tem a feirinha do Largo da Ordem. E aí esse museu ficava bem no Largo, né, nesse lugar. Então a gente contava a história do João Turim através dos fantoches, né, com uma contação de histórias. E ali eu fui percebendo, falei, nossa, que legal isso, né? Eu acho que eu quero ir por esse caminho. Já peguei mais um pouquinho o gosto disso. E aí, depois do estágio no museu, eu fui daí eu fiz mais 2 anos de estágio na Biblioteca Pública do Paraná, na seção infantil, onde tinha a Hora do Conto. Então lá que daí nasceu mesmo essa vontade, esse gosto pela contação de histórias, porque lá a gente pegava os livros, a gente criava, tinha a Hora do Conto 2 vezes ao dia, todos os dias. Umas 9 da manhã e às 15 horas na parte da tarde. E todos os dias a gente estava em contato com os livros, né, na biblioteca, aquela literatura infantil. E tínhamos que escolher os livros, então eu participava assim do começo ao fim na criação de uma contação de histórias, né? Então ali foi que peguei mesmo o gosto, e aí eu fui querer saber mais, eu fui estudar sobre a literatura infantil. Quando eu terminei a faculdade, aí eu fiz uma pós-graduação em literatura infantil juvenil e contação de histórias pela Fato, em Curitiba também. E ali eu comecei daí me profissionalizar mesmo, né? Porque na verdade é até meio assim falar profissionalizar, porque contadores de histórias todos nós somos, nós estamos contando histórias todos os dias, histórias da nossa vida, né? A nossa vida é construída de uma grande história. Mas eu fui fazer aperfeiçoamento, né? Para saber mais, para ter mais conhecimento. Trabalhei bastante nessa área, contando histórias em escolas, né, colégios, hospitais, orfanatos, asilos, empresas. E aí eu me dediquei a essa profissão, né? Que é apaixonante. Como é que foi para você contar histórias em hospitais? Porque eu já tive aqui uma contadora de histórias que ela faz esse tipo de trabalho. Queria ouvir tua opinião. Ah, legal. Então, eu fiz poucos trabalhos nesse sentido, né? Foi um trabalho voluntariado, né, de uma equipe de voluntários. Foi muito... É um ambiente diferente, né? Foi para crianças, né, em orfanatos não, em hospitais. E é um ambiente diferente, mas assim... é transformador, porque a gente vê que a história ela traz um acalento, uma cura para a alma, sabe? Que é uma vivência assim que é incrível, sabe? É um ambiente diferente de estar numa livraria, de estar numa biblioteca ou numa escola, né? As crianças estão ali, estão enfermas, e aí você chega, mas acende uma luzinha e é encantador, assim, é muito, muito revigorante, porque você chega, você conta a história, a criança já muda o seu estado. Eu acredito muito que as histórias curam de uma certa forma, nem que for de mudar o estado daquela pessoa que ouve a história, né? Uma história que às vezes se identifica, ou uma história que faz refletir. Então foi uma experiência muito legal, apesar de ser poucas vezes, foi em cerca de 2, 3 vezes só, não fui muito, gostaria de ter ido mais, porque
É uma experiência muito legal, assim, de você ver na prática a história transformando uma pessoa. Uhum. E livros publicados, tem algum? Eu não tenho publicados, eu tenho 3 histórias que eu escrevi, que estão. Estou revisando elas, assim, mas eu quero publicar. São 3 histórias minhas que eu escrevi. Ah, entendi. Mas então segue falando, e se você tiver mais alguma coisa para colocar, senão daí eu vou pedir para você contar uma história para nós daí. Então, deixa eu ver, eu já falei um pouquinho, né, do meu caminho até. Aí eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei muito em orfanatos, né? Também trabalho voluntário, que também é uma outra realidade. Eu acredito assim, eu gosto de usar a metáfora da história ser sementes, né? Que eu acho que toda história é uma semente, que quando a gente que chega no ouvido, no coração de alguém assim, e cresce com a imaginação, né? Como se fosse a história a semente e a imaginação ali uma terra bem fértil que você planta e expande, né? Eu gosto muito de trabalhar com as metáforas também, porque eu acredito que as metáforas, todas as histórias, né, têm uma certa metáfora. Dependendo do ambiente, dependendo do objetivo ali daquela história. Às vezes é só para entreter, né, sem se apegar muito ao moral, ou o que essa história significa, ou o que você quer com essa história. Simplesmente para contar. Isso é maravilhoso, né? Como você sente, você Uhum. conta. Uhum. Mas também eu acredito nessa outra parte, né? Que às vezes você pode mudar o sentido de alguma situação através de uma história, que é aí que entra as metáforas. Eu tenho estudo e gosto muito trabalhar com as metáforas, né? Principalmente esse trabalho em hospitais, orfanatos, de repente você leva uma história para aquela criança ou para Essa aquele história adulto. também é um conforto até para as mães, né, que estão no hospital com o filho, né, tira a mãe da depressão também, né, já teve casos que eu vi aqui que tirou pessoas da depressão através das histórias também, né. Sim, com certeza. Por isso que entra essa parte das metáforas, né? E como elas são curativas, porque quando houve uma história que tem uma identificação, você usa, né? Mesmo adulto mesmo, até mesmo as mães, para as mães é muito bom, porque leva esse acalento no coração, né? Leva essa. Se for um momentinho, como eu disse, pode ser só para entreter, só para distrair mesmo, mas já leva a um outro estado, né? Já muda o estado da pessoa, os Ah, sentimentos. verdade. O que eu tenho aprendido nessas lives com os contadores, você nem faz ideia com isso, viu? É verdade, né? É fantástico, assim, a, a história. Porque eu gosto, assim, né? Eu conto histórias que eu gosto, que eu não gosto muito de uma formulazinha assim, contar a história X. Eu vou ler se eu me identificar, porque eu acho que é aí que toca, é aí que chega a história para as pessoas, né? A partir do Uhum. momento que o contador é tocado. Então, ele se apropria daquelas palavras, né, de uma forma, claro, uma forma boa, assim, né, de entendimento, de gostar, de respeitar o autor, e transmite aquelas palavras, né, do seu ver, de algumas formas, né, tem contadores que gostam de se vestir, de se fantasiar, cria um personagem para contar essas histórias, ou então usa alguns elementos, ou até mesmo a voz, né, só o som das palavras, que também conduz a muitos universos. Então, é curador não só para quem ouve, mas também para quem conta, né? Uhum. É fantástico. Quem que você gostaria de indicar para nós aí por um programa futuro nosso? Olha, eu tenho uma grande amiga aqui que é contadora de histórias, que é também de Curitiba, que é a Cléo Cavalcante. Não sei se você já. Essa não falei com ela ainda. Do Curitiba foi só a Maiara, Facrete, amiga dela, e agora você. Você é a terceira. Ah, legal.
Eu vou indicar ela, falo com ela também, depois posso passar o contato, porque E- ela também tem uma trajetória bem bonita, ela também é atriz, é contadora de histórias. Mas voltando E a falar, antes da gente encerrar, eu tenho que perguntar também, você trabalhou em TV, você que é atriz ou só teatro mesmo? não, é só teatro. Eu fiz só teatro, fiz algumas pontas, algumas figurações em cinema, mas TV não. Eu só no teatro mesmo. Ah, entendi. Então, qual que é a história que você vai contar para nós agora? Então, né? Como eu disse, a história, eu acho que tem que ver o gosto do contador conta muito, assim, de gostar, de se encantar pela história. Eu gosto muito. Vou contar uma história preferida minha, que é Bom Dia Todas as Cores, da Ruth Rocha. Como eu disse, assim, a metáfora, né? Essa história ela traz uma metáfora muito bonita, que é das pessoas, da aceitação, né? Pessoal, que eu acho que qualquer questão da vida, assim, quando você se gosta, né? Quando você tem o seu autoconhecimento, sua autoestima, enfim, você resolve, assim, metade das questões. Então, eu gosto muito dessa metáfora que traz essa história, mas é uma história muito divertida, de um camaleão. E eu não acredito, assim, não gosto de rotular história para criança, história para adulto, história para adolescente, apesar de ter essa classificação na literatura, mas eu acho que as histórias são para todas as idades. Então, por isso que eu trouxe essa história aqui do Bom Dia Todas as Cores, que eu acredito que vai agradar a todos, Ah, sim. né? Uhum. Então, vamos lá. Antes de começar a história, eu vou fazer do jeito que eu faço, tá? Quando eu me apresento, eu canto uma música para chamar a história e aí depois eu conduzo. Então, vamos lá. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, sei que vocês vão gostar. Ê, tra la la la, tra la la la. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol, bom dia, cores, bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou a sua cor para o cor-de-rosa que ele achava a mais linda de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz da vida, porque finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu o sol. E eu hoje estou de bem com a vida. Quero ser bonzinho para todo mundo, disse o camaleão. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo, que toca violino na orquestra florestal. Bom dia, professor, disse o camaleão. Como vai o senhor? Bom dia, camaleão. Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem? Olhe para azul do céu. Por que não fica azul também? E o camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul, como o céu da primavera. E assim ele seguiu o seu caminho. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? Disse o sabiá. E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja dourada.
Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, cor de laranja dourado, e foi seguindo o seu caminho. E cantando alegremente, ele continuou contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o Senhor louva-a-Deus, mais a família inteirinha. Ele é um cara muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão, que cor mais escandalosa, parece até fantasia de baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem, veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. E é claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e seguiu feliz o seu caminho. Vocês agora já sabem como era o nosso amigo camaleão. Bastasse que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava até cor de pavão. Ficava de toda cor, não sabia dizer não. Mudou de rosa para azul, de azul ficou laranja, de laranja ficou verde, de verde ficou roxinho. Mudou tanto de cor, ficou até cor de vinho. Aquele amigo camaleão estava muito cansado. Quando o sol se pôs, ele já tinha ficado de todas as cores. Ele resolveu voltar para casa. E mais cansado ainda, ficou de tanto mudar de cor. Entrou na sua casa, deitou para descansar e lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não podemos agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros de farelo. Uns querem comer maçã, outros preferem caramelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão acordou muito feliz e cedinho. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Lavou seu rosto numa folha cheia de orvalho, mudou a sua cor para o cor de rosa, que era a que ele achava a mais bonita de todas, e saiu contente da vida. Logo que saiu, Camaleão encontrou o Sapo Cururu, que é cantor de sucesso lá na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Disse o camaleão. Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse ao seu amigo: eu uso as cores que eu gosto, e com isso eu faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim aconteceu, como eu acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar. E essa é a história. Bom dia, todas as cores da Ruth Rocha. Bacana, minha querida. Ó, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho de todos os contadores, viu? Vocês fazem um trabalho maravilhoso. O que eu tenho aprendido, como falei, nossa, muito bom. Ah, que bom. É um trabalho muito gratificante mesmo. Agora mesmo com o distanciamento, com a pandemia, assim, fazendo no virtual,
ainda assim, é que bom que a gente consegue chegar até as pessoas através das lives, né? Da tela, assim, a gente consegue. Você já chegou a assistir alguma live nossa no canal, não? Eu assisti acho que umas duas de contadora de história também. Mas tem mais lá. Se você olhar, você vai achar bastante. Ah, não, eu vi bastante, eu vi. Eu vi que tem bastante coisa lá. Então, tem que se inscrever lá e deixar o like. Pode deixar, Ah, eu vou me inscrever, vou compartilhar com as pessoas também. tá Que é certo. muito legal ter esse espaço, assim, também para a gente falar um pouquinho, né? Do nosso trabalho, ter essa troca, né? Como você disse, É, assim, com isso. certeza você está tendo Esse trocas vídeo nosso, maravilhosas. por exemplo, quando for postado lá, compartilha no link nosso, né? Para o pessoal conhecer o trabalho da gente. Sim, sim, com certeza. Vou compartilhar lá também. Então, tá. Beleza, minha amiga. Boa noite para ti. Obrigado Boa mais uma vez. noite, muito obrigada, até. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado. Gostei sim desse bate-papo, foi muito legal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Só você fechar a live aí. Tá difícil para fechar aqui, hein?